Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Verbo, Bíblia e Teologia. Saudações de paz para você, eu sou o pastor Júlio Rocha e é muito bom ter você aqui conosco. Já gostaria de fazer um convite para você, fique com a gente. Se você não é inscrito, deixa a sua inscrição aqui embaixo, deixa também o seu like nesse vídeo que está para lá de bom. Eu vou falar nesse vídeo os motivos pelos quais eu sou pré-tribulacionista. Existem muitos, mas eu vou falar alguns deles aqui. Bom, meus irmãos, quem me conhece já sabe como eu defendo, apregoo e até mesmo incentivo o estudo do pré-tribulacionismo, ok? Eu sou pré-tribulacionista até debaixo d'água. Isso ninguém tira da minha cabeça nem do meu coração, amém? Eu sou um pré-tribulacionista feliz e convicto, amém, meus irmãos? Bom, quem me conhece, portanto, sabe aí das minhas colocações, dos meus conteúdos. Se você não conhece ainda meu conteúdo, está aí no nosso canal para você poder assistir à vontade, ok? E os irmãos sabem que as minhas declarações, também as minhas apologias, que sempre são feitas aí em favor do pré-tribulacionismo, são sempre embasados numa fé firme e fundamentada em estudo e também em referências, amém, irmãos? Portanto, não tem nada de achismo, portanto, não tem nada aí de chute, ok? Eu me referencio na Bíblia e sim, a Bíblia fala sobre o pré-tribulacionismo. Os irmãos que assistem meus vídeos já viram minhas argumentações sobre isso e também livros idôneos que falam acerca do assunto. Os irmãos que me acompanham também sabem das minhas afirmações constantes de que o Apocalipse fala sobre o futuro, um futuro totalmente aberto, um futuro que nos aguarda, mas que nós desconhecemos, amém, meus irmãos? E o que nós podemos fazer é crer e especular, crer nele, né, numa linha, numa escola, ter uma linha confessional, uma profissão de fé acerca de determinado assunto e também especular sobre aquilo que nós cremos e também sobre outras escolas. É isso que nós propomos fazer aqui no seu canal Verbo, Bíblia e Teologia. Diante disso, repito, não é sobre disputa, não é sobre achismo, é simplesmente a convicção que eu tenho de que a igreja será arrebatada por Jesus antes da grande tribulação para não enfrentar a ira de Deus junto com os que aqui estarão, consubstanciadas em muitas evidências, das quais eu vou deixar 20 delas para vocês aqui hoje, amém? Portanto, tire aí um tempinho para assistir esse vídeo, para fazer as suas anotações. E nós vamos para a vinheta, são 10 segundinhos, como sempre. Tempo para você se inscrever se não é inscrito, deixar o seu like. E nós voltamos em seguida com as razões pelas quais eu sou pré-tribulacionista. Muito bem, meus irmãos, acompanhem na projeção. Em primeiro lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa da promessa de Cristo e da crença apostólica. Acredite ou não, era uma crença apostólica. Os melhores livros de história vai provar para você isso, amém? A vinda de Cristo é exclusiva para a igreja. Isso está em Atos capítulo 1, verso 11, João 14, verso 1 ao verso 3, Apocalipse 3 e 10, 1 Tessalonicenses 1 e 10, Hebreus 9, 28, Hebreus 12, 14, que é um dos textos mais pré-tribulacionistas que eu já vi, amém? Que faz aí e usa aí o mesmo verbo, né? A mesma expressão grega de 9, 28 de Hebreus, amém? Em Hebreus capítulo 9, verso 28, por falar nele, né? Eu chamo a atenção dos irmãos para o verbo aparecer, né? Aparecerá segunda vez, né? O aparecer aí, né, um termo grego horal, que quer dizer se fazer visível, ser visto, ok? Ele está no verbo indicativo, né, no futuro, e está na voz passiva. Preste bem atenção nisso. Esse mesmo termo, de ser visto, aparece aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5 até o verso 8, né, também como visto, e também com o seu paralelo em Atos capítulo 1, verso 9, verso 11, ok? Mas olha que interessante. Primeiro, esse aparecimento de Cristo está na voz passiva. E eu pergunto para você, por que não é ativa? Por que tem que ser passiva?
Isso vai conectar o texto diretamente com o 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, onde temos que, depois de dada a palavra de ordem, soada a trombeta de Deus e ouvida a voz de arcanjo, Cristo descerá do céu. Ou seja, o arrebatamento da igreja é uma ação passiva de Jesus. Primeiro vem a trombeta, a voz de arcanjo, né? E também a palavra de ordem. E depois Jesus desce. Então é passiva, vem depois, né? Principalmente aí do toque da trombeta e da palavra de ordem. Amém? Já na sua vinda gloriosa, depois da grande tribulação, isso não vai acontecer. Se nós olharmos, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, verso 7, e também Mateus 24, 31, nós vemos ali o verbo vir como sendo indicativo aí, né, mais na voz média, amém? Onde o sujeito tem interesse na ação, ou seja, o valor, a valoração desta ação de vir, ela é ativa. Então note, quando as referências que está aí no seu slide, principalmente Hebreus 9, 28 e 12, 14, diz que Cristo aparecerá, e principalmente o texto que fala diretamente sobre o arrebatamento, fala que Cristo virá dos céus, né? Descerá dos céus, na voz passiva, depois de dada a palavra de ordem, soada a trombeta de Deus e ouvida a voz de arcanjo, não tem a mínima coesão hermenêutica, exegética, dizer que o arrebatamento da igreja e a vinda gloriosa de Cristo são o mesmo evento, porque não dá para ser ativo e passivo ao mesmo tempo. Ou Cristo cumpre uma ordem, aonde ele diz em Mateus 24, 36, que ninguém sabe o dia nem hora, né? Somente o Pai, amém? Logicamente, né? Que Jesus é Deus, né? Depois de glorificado, Jesus sabe, amém? Mas como filho, né? Ele respeita, né? E respeitará essa atitude, amém? Ao passo que em Apocalipse capítulo 1, verso 7, ele toma a atitude de vir ativamente, porque ele vem para reinar. Em um segundo aspecto, note que em 1 Coríntios capítulo 15, verso 5, assim como Atos 1 e 11, ele só aparece para a igreja. Você consegue perceber isso? Ou, se você não concorda com isso, me responda. Quando foi que o mundo inteiro viu Jesus ressuscitado? Não viu, irmãos? Alguém quer arriscar isso? Eu tenho certeza que não, porque de fato Cristo só apareceu exclusivamente para a igreja e a promessa foi feita exclusivamente para a igreja. Amém? Em segundo lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a igreja está excluída da revelação de juízo de Deus. Irmão, esse chega a ser até um clichê do pré-tribulacionismo, né? Mas é uma realidade. Amém? Mais que isso, por causa da visão de João, em Apocalipse capítulo 4, verso 4, aliás, já tem um vídeo sobre isso, você pode conferir aí no nosso card, a igreja absolutamente não estará na terra na grande tribulação, a menos que se torça os textos e a literalidade das profecias que fazem menção ao dia do Senhor, dos quais, principalmente no Antigo Testamento, a igreja não se encontra em nenhum deles. Amém, meus irmãos? Portanto, esse segundo motivo é muito simples. Vamos para o terceiro. Em terceiro lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a igreja é vista descendo dos céus com Cristo. Disso nos fala Zacarias 14, verso 5, Judas 14, 15, Apocalipse 17, 14 e também 19, verso 4. Uma pena não dar para nós lermos, né, meus irmãos? Mas aí você vai encontrar aí a palavra santos, amém? Aonde muitas pessoas vão dizer, peraí, Lucas capítulo 9, verso 26, está lá a palavra santos se referindo a anjos. Nós estamos falando, irmãos, de duas classes, né, de entidades, amém? Na verdade, Jesus vem com seus exércitos, amém? Tanto o exército de santos anjos quanto o exército de santos redimidos, amém, meus irmãos? A questão é nós conceituarmos corretamente. A palavra santos para anjos é adjetivo, santos anjos. Mas santos para a igreja é um status, é um substantivo, ok? Não tem santa igreja, embora se diga hoje santa igreja, mas a igreja é santa, amém? Então, para nós, isso é um substantivo, amém? E a santidade da igreja vem do grego hagios, né? Moral, físico, espiritualmente puro, santificado. Isso não te lembra 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23? Essa santificação que 1 Tessalonicenses 5, 23 nos enfatiza e nos exorta, não se aplica a anjos, amém? Nem pela definição e nem pelo amparo escriturístico. Aliás, os anjos, ao que
que se crê já passaram por um processo de glorificação. Portanto, não se aplica a anjos, e sim a homens. Basta dizer que a palavra aí santos ocorre 229 vezes no Novo Testamento, majoritariamente especificando condição de vida para o crente. Agora, em Judas 14, quando o texto diz que vindo é o Senhor com milhares de seus anjos, né? O contexto para exercer juízo contra todos poderia sugerir que a igreja seria alvo também do juízo divino caso estivesse na terra? Olha aí, irmãos, o tiro no pé. Amém? Logicamente que em Apocalipse capítulo 1, verso 7, se coloca a igreja junto com todo olho o verá, né? E por que aqui em Judas 14 não? De outra forma, eu poderia dizer para os irmãos que santos no livro de Apocalipse, principalmente quando nós estudamos escatologia, é onde nós nos remetemos, né? Se você fizer uma busca por santos aí no livro de Apocalipse, uma leitura rápida você vai descobrir que sempre se refere à igreja. Portanto, sim, a igreja é vista descendo dos céus com Cristo. E só pode descer quem já subiu. Amém? Eu sou pré-tribulacionista porque a igreja não teria a sua função na grande tribulação, que é pregar o evangelho. Amém, meus irmãos? As duas funções da igreja, segundo Paulo, são servir o Deus vivo e esperar dos céus a seu Filho, Cristo Jesus, que nos livra da ira vindoura. Essa é a nossa função na terra. E se nós continuarmos na terra na grande tribulação, nós não teríamos essa função. Isso porque haverá duas testemunhas, os 144 mil evangelistas e os 3 anjos com o evangelho eterno para pregar aos que aqui estiverem. Ah, pastor, mas é tudo alegoria, mas é tudo figura. Ah, é? Prova então. O ônus da prova cabe a quem contesta. Amém? Ao que consta, a Bíblia dá detalhes que as duas testemunhas são literais, 144 mil são literais. Eu tenho um vídeo sobre isso, acompanha aí no card do canto superior do seu vídeo. E também os 3 anjos são literais em Apocalipse 14. Amém? Em quinto lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a igreja já foi julgada na cruz. Amém, meus irmãos? Para nós acabou. Julgada e absolvida. Julgada e justificada. Amém? Não tem cruz de novo. Basta dizer que ser julgado novamente faria vão o sacrifício de Cristo. Ao passo que o próprio Jesus usa a boca de Isaías, no capítulo 63, verso 2 ao verso 4, para dizer: eu sozinho pisei o lagar da ira de Deus e não tinha ninguém comigo. Amém? Portanto, aquele que julga a igreja, aquele que protege a igreja, aquele que defende a igreja, ele fez isso sozinho. E ele vem depois para a ira, no paralelo sobre Isaías 63, de Apocalipse capítulo 19, verso 15, onde João o identifica como aquele que pisa o lagar da ira de Deus. Amém? Ele sofreu a ira sozinho, pisou o lagar da ira de Deus sozinho, para ser depois, segundo Paulo, o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus, e para ser também o condenador, o juiz, né? O julgador daqueles que não o aceitaram. Em sexto lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a igreja é um corpo único. Não tem duas peças, não tem duas partes, é corpo único. Portanto, se os mortos em Cristo não passaram pela grande tribulação, os vivos também não podem passar. Amém? Senão é privilégio de um sobre o outro. É interessante que um precedente igual aconteceu em Tessalônica, né, meus irmãos? Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo escreve exatamente sobre isso. Para nós mudarmos rapidamente de assunto, eu resumiria esse tópico 6 da seguinte forma: se os vivos têm que passar pela grande tribulação, os mortos então têm que ressuscitar para passar também. Amém? E seria um festival de Frankenstein, né, irmãos? De mortos ressuscitados para passar pela grande tribulação. Seria uma aberração teológica, uma aberração visual ver esse cenário mórbido. Amém? Portanto, a igreja é um corpo único. Se os mortos em Cristo não passaram pela grande tribulação, com certeza os vivos também não passarão. Amém, irmãos? Lembrando que eu estou falando de grande tribulação, o período profético, e não de grandes tribulações. Não tribulações do tempo presente, que diz Paulo, são leves, momentâneas, que produzem em nós peso eterno de glória muito excelente. Em sétimo lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa da forma misteriosa e oculta, eu diria até particular, como a igreja entrou no mundo. A Bíblia diz que foi de repente, amém? Não tinha, de repente passou a ter. Atos capítulo 2, verso 4, texto muito conhecido dos irmãos, principalmente
dos pentecostais, né? De repente veio do céu um som, né? E Romanos capítulo 11, verso 24, que diz que o zambujeiro foi enxertado na oliveira contra a natureza, amém? Isso sugere, né, uma forma repentina, portanto a recíproca é verdadeira. Da mesma forma como a igreja entrou no mundo, de repente, eu creio e sou pré-tribulacionista por causa disso, que a igreja sairá do mundo de repente. A mesma mão que colocou é a mão que vai tirar, até para poder tratar com a oliveira. Em oitavo lugar, eu sou pré-tribulacionista porque quem espera Jesus no pós-tribulacionismo, na realidade, espera primeiramente e em verdade o anticristo. E eu não sei porque a maioria dos pós-tribulacionistas não tem essa coragem que tem esse pastor, esse teólogo, de admitir que, na verdade, estamos vivendo, segundo as suas palavras, os últimos dias e o anticristo está próximo. Por isso eu vou dar para ele o selo de autenticidade pós-tribulacionista. Amém, irmãos? Uma brincadeirinha aí, tá? Mas esse teólogo é coerente com a linha que ele defende. Amém? Não adianta, irmãos, tentar pegar aí texto pré-tribulacionista e tentar colar no pós-tribulacionismo e dizer que a vinda de Cristo e arrebatamento se darão no mesmo patamar, no mesmo instante, da mesma forma, porque isso não ocorrerá. Na verdade, eu reporto e corroboro as palavras tanto do teólogo quanto as minhas desse oitavo tópico, que, na verdade, primeiramente tem que vir na linha pós-tribulacionista o anticristo. Então a igreja, nesse caso, ao passar pela grande tribulação, ela irá esperar primeiramente e em verdade o anticristo e não a Cristo. Portanto, admiro a sinceridade desse pastor e teólogo, irmão Nicodemos. Em nono lugar, eu sou pré-tribulacionista porque pode haver diferenças entre Israel e igreja, mas não há entre igreja e igreja. Amém? Isso já foi discutido em outro tópico e eu vou aprofundar esse assunto um pouco mais. A morte em si mesma é iminente. Nós não sabemos quando vamos morrer. Podemos sair de casa, podemos não voltar, né? E se a morte do salvo já o garante nos céus, e pode acontecer a qualquer momento, por isso a necessidade de santificação, de vigilância, de estarmos ligados nas coisas que são de cima e não da terra, a igreja como um corpo único não é e não será diferente. Amém, meus irmãos? Por isso eu sou pré-tribulacionista. Em décimo lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a Israel foi dito: levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção, que vem aí do grego apolutrosis, ou seja, salvação física, se aproxima. Vamos nos lembrar das palavras de Paulo aos irmãos coríntios na primeira carta, que os judeus buscam sinal. Amém, irmãos? Deus se revela aos judeus por sinal. A igreja não anda por sinal, a igreja anda por fé. E a igreja, a exortação de Jesus e dos apóstolos é: vigiai. Amém? Quem vigia, irmãos, não está esperando sinal. Quem vigia, irmãos, não está aí de olho em coisas físicas. Não está esperando informações oculares. Ele está sempre de prontidão. Portanto, a Israel que anda por sinais, foi dito para eles: espere, erga as vossas cabeças quando virdes estas coisas. Mas a igreja não, nós andamos por fé e temos que vigiar o tempo todo, diz as Sagradas Letras. Em 11º lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa do ensinamento paulino aos Tessalonicenses, que é equivocadamente interpretado por muitos hoje em dia. Analisando atentamente a segunda carta de Paulo aos irmãos tessalonicenses, nós veremos que as perseguições, no capítulo 1, e as mortes dos irmãos e entes davam a impressão aos tessalonicenses que o dia do Senhor já havia chegado. Paulo então vai escrever, mostrando-lhes que era, na verdade, impossível que já estivessem na grande tribulação. Dwight Pentecost, um dos mais renomados escatólogos do dispensacionalismo, brilhantemente vai expor esse pensamento paulino quando ele vai colocar a sua intenção em confortar os irmãos a respeito da não tribulação dos vivos e da não perdição dos mortos. Preste atenção nessa projeção que eu vou fazer e você vai entender o que Paulo corretamente tinha em mente, principalmente quando nós observamos que a igreja primitiva, ela cria na iminência, ela cria que não passaria pela grande tribulação, e o próprio Paulo disse que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então Paulo esperava ser arrebatado também. Portanto, veja o que Dwight Pentecost vai falar sobre esta questão.
Paulo escreve então, está falando aqui de 2 Tessalonicenses, não para ensinar-lhes a ressurreição, mas em vez disso, o fato de que no arrebatamento os vivos não teriam vantagem sobre os mortos em Cristo. Deixa eu parar um pouquinho aqui. A preocupação dos irmãos tessalonicenses era a seguinte: eu vou ser arrebatado, eu espero ser arrebatado. Eu não tenho dúvida sobre isso, mas e os meus parentes que já morreram no Senhor? Eles vão perder a bênção do arrebatamento. Por isso Paulo escreve sobre o arrebatamento. Amém, irmãos? Vamos continuar. Se os tessalonicenses acreditassem que a igreja passaria pela 70ª semana, se regozijariam por alguns de seus irmãos terem escapado daquele período de sofrimento e estarem com o Senhor sem experimentar o derramamento de sua ira. Lógico, irmãos, lógico. Eles não estariam preocupados com os mortos se eles crescem passar pela grande tribulação. Afinal de contas, morreu, escapou da tribulação. Não é o que eu estou dizendo? Tá bem? Deixemos Pentecoste continuar. Se a igreja fosse passar pela tribulação, seria melhor estar com o Senhor do que esperar os acontecimentos da 70ª semana. Óbvio, eles estariam louvando ao Senhor pelos irmãos que foram poupados desses acontecimentos, em vez de pensar que eles tivessem perdido algumas das bênçãos do Senhor. Esses cristãos evidentemente acreditavam que a igreja não passaria, repito, não passaria pela 70ª semana, e na expectativa do retorno de Cristo, lamentavam por seus irmãos a respeito de quem pensavam que perderiam a bênção do acontecimento. Amém, meus irmãos? Portanto, a perturbação da ordem, a perturbação que é citada por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, não se refere a irmãos que achavam que Jesus já tinha vindo. Não, é os irmãos que estavam perturbando, dizendo, a grande tribulação já chegou e a igreja está dentro. Amém, meus irmãos? Portanto, a teologia concorrente, vamos colocar assim, e aguardem o meu outro vídeo sobre por que não sou pós-tribulacionista, eles vão torcer o texto dando a impressão que é o arrebatamento iminente que causa confusão em Tessalônica, mas não era, irmãos, não era. Na verdade, é o arrebatamento pós-tribulacionista que causava confusão em Tessalônica. Amém? Em 12º lugar, eu sou pré-tribulacionista, porque em todo o conteúdo bíblico escatológico, a única igreja que permeia a grande tribulação é chamada de Babilônia. É um sistema político-religioso e o pastor dela é o falso profeta. Amém, meus irmãos? Eu quero distância dessa igreja. Amém? Tem gente que quer, tem gente que é apologista, né? Mas a única igreja que Apocalipse revela que estará na grande tribulação é esta. E eu tô longe dela, graças a Deus. Em 13º lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa da relação da igreja atual com os governos atuais. Coisa que muitas das vezes muitos irmãos que abandonam o pré-tribulacionismo com a pseudo-prerrogativa de ter lido a Bíblia, entre aspas, né, eles não percebem. Presta atenção nisso aqui então. A recomendação bíblica a respeito da relação da igreja atual com os governos atuais é a seguinte. Primeiro, orar por todos, viver em paz, segundo 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Em segundo lugar, sujeitar-se às potestades, 1 Pedro capítulo 2, verso 13 ao verso 16, Tito 3, 1, Romanos 13, do 1 ao 7. Em contraste com o sistema de governo da grande tribulação, a pergunta, eu diria até retórica, é inevitável. A igreja poderá se sujeitar a este governo satânico? Irmãos, é só pensar, irmãos. Se a recomendação hoje é sujeitar a todos, né, respeitar as autoridades, como pode a igreja da grande tribulação também se sujeitar a esse governo satânico? Amém? Como resposta, nós só poderemos ter a opção de que a igreja não poderá estar na terra, irmãos, e por motivos óbvios. Porque se a igreja se dobrar diante de Babilônia, se a igreja se dobrar diante do falso profeta, ela terá recebido a marca da besta e a condenação, segundo a pregação de um dos 3 anjos com o evangelho eterno na mão, se não me falha a memória, o 3º anjo. Amém? Apocalipse 14. Em 14º lugar, eu sou pré-tribulacionista porque há um silêncio, entre aspas, doutrinário sobre a grande tribulação nas epístolas. E o que se tem é uma informação superficial da existência dela, e não necessariamente que a igreja vai passar por ela. E isso nenhum irmão de teologia diversa pode provar. Amém? E de fato não existe.
Amém, meus irmãos? Tiago, Pedro e Paulo vão tratar de tribulações que ocorreram ou estão ocorrendo naquela época. Amém? Isso tem uma validade para nós hoje, ok? Mas nada disso sobre grande tribulação. É impensável, na realidade, a gente cogitar que com tantas recomendações, inclusive sobre a iminência e vigilância, santificação, entre outras, se os apóstolos soubessem da existência de uma grande tribulação, que eles não teriam ensinado a igreja em como se portar nesse tempo sem precedente na história da humanidade. Irmãos, eu só chego à conclusão que não querer enxergar isso no contexto das epístolas é, no mínimo, uma ingenuidade intelectual. Em 15º lugar, eu sou pré-tribulacionista porque Laodiceia é a igreja que fica. E eu não sou Laodiceia, eu creio que você também não. Amém? Bom, se a igreja vai passar pela grande tribulação, então temos que concluir que Laodiceia é a igreja verdadeira, que será, na verdade, engolida, entre aspas, né, em sua mordidão pelo anticristo. Mas como todos nós sabemos que Filadélfia é a igreja verdadeira e será preservada desta hora, ou seja, da grande tribulação, logo, Laodiceia é a igreja que fica. Portanto, irmãos, você que advoga aí passar pela grande tribulação, veja bem em qual igreja você está. Amém? Que Deus nos guarde. Que Deus nos guarde por seu amor, como diz o hino. Amém? Em 16º lugar, eu sou pré-tribulacionista e do pé roxo, irmão. Sabe por quê? Por causa da Santa Ceia. Peraí, pastor, mas o que tem a ver Santa Ceia? Como assim? É que, irmãos, Mateus 26 e 29, Jesus prometeu beber convosco, ou seja, a igreja, no reino de meu Pai. Posteriormente, Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, abre um parentético explicativo para dizer que todas as vezes que comerdes esse pão, beberdes do cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Isso ele está falando do vir aqui específico, particular, não geral, como sugere Mateus 24, 30, 31. O sujeito oculto aqui é até que ele venha a vós. Isso nos leva diretamente para a promessa de João 14, do verso 1 ao verso 3. Amém? Acontece, meus irmãos, que a única ceia, ou seja, o evento de ceia futurística que as escrituras mencionam são as bodas do Cordeiro, de Apocalipse capítulo 19, verso 7 ao verso 9. Peraí, mas isso não seria uma visão pós-tribulacionista? Seria, se a igreja já não tivesse lá, né, meus irmãos? Como nos diz o verso 6 e o verso 9 do capítulo 19. Portanto, a promessa de Cristo de ceiar conosco, e isso se dará nas bodas do Cordeiro, que acontecerá no céu, enquanto a grande tribulação vai ocorrer na terra, é para mim um indício de que Cristo vem antes da tribulação, para que nós estejamos, na hora da tribulação, lá no céu, ceando com Ele, como Ele nos prometeu. Amém, meus irmãos? Em 17º lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa da relação da primeira vinda com a segunda vinda de Cristo. Isso falando de eventos. Amém, irmãos? Falando de vindas. Amém? Eu quero dizer com isso que, como evento, há acontecimentos ou fases da primeira vinda de Jesus que o mundo também não viu, dessa vinda de Jesus de 33 anos. Amém? Por exemplo, a concepção de Jesus, nascimento, infância. E a respeito disso, com o mesmo critério, eu diria, há acontecimentos na segunda vinda que o mundo também não verá. Por exemplo, o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, a ceia prometida por Cristo na última ceia aqui na terra, que seria no reino de seu Pai. Amém? Coisas que serão particulares à igreja. Portanto, por essa relação da primeira com a segunda vinda, é que eu creio que Cristo virá buscar a igreja antes da grande tribulação. Em 18º lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa dos termos e seus conceitos biblicamente explícitos dentro do pré-tribulacionismo. Amém, meus irmãos? O que eu quero dizer com isso é que, por conceito, o arrebatamento é distinto da segunda vinda, até mesmo pelos termos. Amém? Ou seja, o arrebatamento será iminente, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. Já a segunda vinda será eminente, ou seja, proeminente, saliente, gloriosa, visível. Amém? Portanto, não podemos confundir os termos. Amém, meus irmãos? Iminente é uma coisa, eminente é outra coisa. Jesus virá iminentemente ao começo do dia do Senhor,
cujo start, cujo começo é exatamente o arrebatamento da igreja. Agora, ao final deste evento, ele virá eminentemente e todo olho o verá. Amém? Estamos acabando. Em 19º lugar, eu sou pré-tribulacionista porque a grande tribulação é profeticamente conhecida por diversos nomes, mas nenhum deles se refere à igreja. Olha que interessante, irmãos, se você pesquisar por grande tribulação, eu estou falando do substantivo, do evento, não de adjetivo, grandes tribulações, tribulações, não estou falando disso, amém? Estou falando do período profético da grande tribulação. Se você fazer uma pesquisa biblicista, pesquisar por grande tribulação, por esse período tétrico da humanidade, você vai encontrar nomes como ira, julgamento, indignação, castigo, hora de angústia, destruição, trevas. Agora eu vou perguntar para você, principalmente você que eventualmente está assistindo esse vídeo, acompanhando, eu te pergunto o seguinte: qual desses apontamentos, qual destes nomes que também se refere à conhecida grande tribulação, qual desses acontecimentos tem qualquer relação com a igreja de Jesus Cristo? Se a sua resposta for nenhum, eu vou te dizer, bem-vindo à classe dos pré-tribulacionistas. Amém? Portanto, todos os nomes correlatos dos quais a grande tribulação é profeticamente conhecida, nenhum deles se refere à igreja. E isso me deixa ainda mais convicto de ser um pré-tribulacionista. Em 20º lugar, eu sou pré-tribulacionista por causa do milênio e dos seus habitantes. Amém, meus irmãos? Basta dizer que Malaquias 3,16, Ezequiel 20, do 33 ao 38, Ezequiel 37, a partir do verso 11 até o verso 28, Zacarias 13, 8 e 9, também Apocalipse capítulo 7, verso 18 e muitos outros, eles vão indicar que para a segunda vinda haverá um remanescente de crentes vivos aguardando o Senhor. São chamados crentes da 10ª hora de Mateus 20. Já Mateus 25, do 31 ao 40, e Mateus 23, do 1 ao 13, e também Lucas 14, 16 a 24, são parábolas que mostram crentes gentios que crerão e aguardarão o retorno de Jesus. Esses crentes, de fato, entrarão no reino milenial com corpo natural e salvos. Agora, se a igreja estiver aqui, todos serão arrebatados, porque não pode ser arrebatado um e deixar do outro crente, né? A justiça de Cristo não permite isso, amém? Não pode haver distinção. Desta forma, quem dos crentes vai povoar o milênio? Essa é a pergunta, amém, irmãos? Então, por causa do milênio e seus habitantes, e principalmente por causa desta pergunta, se houvesse realmente um arrebatamento pós-tribulacionista, digamos que cronologicamente, biblicamente, fosse tudo harmônico e desse tudo certo, como ficaria os habitantes do milênio por esta causa? Porque todos que estiverem na época do arrebatamento e foram fiéis a Deus, subirão para o céu. Quando sabemos que ao vir de fato Jesus a esta terra para assumir o controle do mundo, não vai levar ninguém para o céu, porque ele está vindo do céu para reinar na terra. Portanto, a conta não bate na teologia adversa. Enfim, é aqui, nesse 20º argumento, que nem arrebatamento pós-tribulacionista, nem a teoria das duas casas se sustentam. A única alternativa é jogar o pacote completo no milênio, ou seja, Jesus está vindo, a igreja não vai subir, então vai para onde? Vai todo mundo para o milênio, pacote completo. Mas se isso acontecer, adeus céu, adeus glorificação, amém? Adeus corpo do céu, porque seremos glorificados para assumir o corpo do céu, para poder entrar no céu. Então, adeus céu, adeus corpo do céu e adeus dezenas de passagens e conceitos bíblicos sobre os 3 tempos da salvação, sobre as 4 obras da salvação, amém? Adeus essa coisa toda, amém, meus irmãos? Portanto, esses são os argumentos pelos quais eu sou cada dia mais pré-tribulacionista, pela graça de Deus, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de Deus e o Senhor Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, espero que as razões pelas quais eu sou pré-tribulacionista te ajudem a ter também essa convicção, e se você é de outra confissão, que pelo menos esses argumentos dê aí base para você fazer os seus estudos, seus apontamentos em relação a isso e também às suas próprias convicções, ok? Eu resumiria todo esse vídeo dizendo que escatologia não é um tema, não é uma matéria fácil. Tá bom, especialistas? Não é um tema fácil.
ok? Se alguém falar que é fácil, é moleza, que tira de letra escatologia, duvide desse escatólogo, dessa escatóloga, ok? Não é um tema fácil, pelos motivos que já disse para vocês lá no comecinho do vídeo. Eu procuro guiar a minha fé, a minha convicção, o meu conhecimento acerca dos eventos futurísticos, separando a escatologia em cosmovisão, tanto paulina quanto joanina. Se você não conhece essa cosmovisão apocalíptica de Paulo e também de João, eu tenho um vídeo que eu vou deixar para você aqui em cima, ok? Mas do ponto de vista paulino, eu procuro ver a escatologia com base na soteriologia e na eclesiologia. Já na escatologia joanina, é uma escatologia profética, amém? Portanto, tem as suas raízes no Antigo Testamento. É dessa forma que eu divido os meus estudos e me oriento pelas Sagradas Escrituras, abarcando todas essas matérias, todos os apontamentos, procurando mantê-los no que eu chamo de aspecto bibliológico, na harmonia dentro da composição canônica, dentro da composição biblicista, respeitando cronologia, respeitando contexto e principalmente lógica da revelação que foi passada aos profetas do Antigo Testamento e também aos santos apóstolos do Novo Testamento. E aí a gente chega a essa conclusão que os irmãos acabaram de ver, ok? E logicamente há pessoas que não vão concordar com nenhum desses motivos que eu dei. Como eu disse, é a minha convicção. Mas antes de criticar o pré-tribulacionismo, antes de dizer que é uma heresia, é necessário que você conheça pelo menos ou ao menos alguma coisa que seja substancial acerca do pré-tribulacionismo. E antes de dizer que o pré-tribulacionismo é ilógico, é necessário que você analise também a sua escola, é necessário que você analise também as premissas nas quais você crê e até tomando por base essas premissas que eu passei aqui para confrontá-las dentro do campo da lógica com aquilo que você crê, a fim de que você chegue a uma conclusão mais lógica e não conclusões equivocadas que muitas pessoas por aí soltam acerca do pré-tribulacionismo que não tem o menor fundamento. Amém, meus irmãos? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like para nos ajudar a divulgar esse material para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Também se inscreva em nosso canal para você não perder os próximos conteúdos. Compartilhe com seus irmãos, compartilhe com seus amigos. E se tiver alguma coisa a comentar, deixe aqui também no campo dos comentários aqui embaixo e nós teremos imenso prazer em ler e, se possível, respondê-los. Amém? E, se possível, ative o sininho para não perder as notificações. Por quê? Porque o próximo vídeo que eu for lançar sobre este assunto vai ser sobre os motivos pelos quais eu não sou pós-tribulacionista. Então não perca também esse episódio. Amém? Fique ligado. No mais, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.